Aleluia. Paz do Senhor, pentecostais. Paz do Senhor, quem vai casar. Que legal, queridos. Pegue sua Bíblia, por favor. Não deixe essa chama apagar, não, que o negócio está lindo demais. Me falaram que tem gente que desde as 5 da manhã. 3? As profecias de um avivamento no Brasil estão começando a acontecer. E quem dizia que essa geração seria mais fraca foi envergonhado. É uma geração que está desde as 2 da manhã esperando o culto para cultuar e glorificar o Senhor. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor pela sua vida nesses dias. Quem quer ouvir a palavra, queridos? Carta aos Romanos, capítulo de número 12. Deus abençoe, Michael, que muito bom adorar contigo. Eu só não vou pular porque meu joelho não está legal. O treino de jiu-jitsu não me fez bem não, viu? Deus te abençoe, meu lindão. Satisfação revê-lo. Muito bom adorar Jesus contigo. Meu amado pastor Miguel, toda a diretoria do Incendiados, Ministério Fama, na pessoa do pastor Abinaí, tem me tratado há 14 anos aqui com muito carinho. Incendiados, acho que essa é a 4ª edição, ou é a 3ª que eu venho, e sempre tratado com muita honra, com muito carinho. Eu estou até emocionado, eu não tenho o nível de tão grande festa, né? Somos servos aqui, mas muito obrigado pela confiabilidade e a honra. Deus abençoe. Mais uma vez o Douglas, obrigado por estar me acompanhando, filho, Deus te abençoe. Romanos, capítulo de número 12. Quem achou, diga graças a Deus. Versículo de número 1 e o versículo de número 2. O Senhor está aqui. Diz assim o texto, todos estão me ouvindo aí em cima? O som não está chegando aí não? Não estou ouvindo direito. Diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda em pé, queridos, pegue sua Bíblia, Atos capítulo de número 17, apenas o versículo de número 6. Nosso amado pastor do Brás, Deus abençoe, o pregador. Diz aqui, Atos capítulo 17, versículo de número 6. Quem achou, diga graças a Deus. E não os achando, trouxeram a Jason e alguns irmãos, e a presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Pode sentar, queridos. Vamos trazer uma dissertação durante uns 40 minutos para te abençoar. Orando por vocês e pedindo a Deus a graça, eu saí de casa hoje umas 5 da manhã em Brasília, e o Senhor moveu o meu coração especificamente sobre uma temática. Não será um sermão expositivo nem textual, será um sermão temático, um assunto que eu vou estar tentando desenvolver ele em 3 pensamentos. Quem ainda está no culto, repita após mim, por gentileza: moldados no fogo para incendiar o mundo. Mais uma vez, moldados no fogo para incendiar o mundo. Ok. Carta aos Romanos, segundo Martin Lloyd Jones, é reconhecido como a epístola da soteriologia, ou seja, carta especificamente da argumentação da salvação. Entre os seus 16 capítulos, os intérpretes dividem essa doutrina em 2 tempos: o tempo da argumentação confirmando a salvação, e segundo, a confirmação dessa salvação com a responsabilidade. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está dizendo a causa da salvação, a necessidade da salvação, o porquê da salvação e como ela tem que ser aplicada e o meio que é aplicado: justificação, regeneração, adoção, santificação e assim sucessivamente. Do capítulo 12 a 16, Paulo
trata sobre a responsabilidade daquele que entendeu o que é ser salvo e por que é salvo. Paulo começa: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus. Ele quer dizer que tudo que eu vos ensinei, do capítulo 1 ao capítulo 11, foi tudo pela compaixão. Então nós já vamos refutar algo que é muito perigoso no meio pentecostal: o mérito da religiosidade. A pessoa se acha merecedora da salvação e da presença de Deus. Deus não trabalha com a meritocracia, Deus trabalha com a graça. Então Paulo está dizendo que se eu entendi, capítulo 1, versículo 16, que Paulo diz: não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus. E no versículo 17 ele vai dizer: e o justo viverá pela fé. No capítulo de número 2, me dê a sua atenção, Paulo diz: a arrogância de Israel, ela é quebrada pela necessidade de graça. No capítulo 3, ele vem no versículo de número 23, diz: a arrogância do capítulo 2 não está conforme o que diz no capítulo 1, que o justo viverá não pelo seu mérito, o justo viverá pela fé. No capítulo 3, Paulo diz, versículo 23, todos pecaram contra Deus e foram separados da glória de Deus. No capítulo 4, ele vai dizer: Abraão não foi justificado porque era descendente sacerdotal e nem porque era filho de um rei. Ele foi justificado porque ele teve fé. No capítulo de número 5, Paulo diz: herança adâmica, que é transformado pela herança em Cristo. Pois ele diz: pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um só homem, muitos foram feitos justos. Eu acho que quem está ligado vai glorificar comigo, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No capítulo de número 6, versículo 23, Paulo diz: o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No capítulo 7, Paulo vai trazendo: essa é a salvação. E ele diz: eu, mesmo sendo arrebatado ao terceiro céu, tendo a manifestação de todos os dons, mesmo as trevas me respeitando e conhecido o segredo do céu, eu não deixei de ser humano e não deixei de viver os dilemas humanos. E Paulo diz: me dê a sua atenção, ei, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Vejo na minha carne um conflito entre a vontade de Deus e a minha vontade. Sou escravo dos meus desejos, mas sou liberto pela lei de Deus. Mesmo inimigo de Deus nos meus comportamentos externos e Deus me transformando, eu tenho paz com Deus segundo o meu homem interior. Paulo sai do capítulo 7 e diz: aquele que é salvo vence o seu conflito interior. No capítulo de número 8, aí você vai dar um sorriso, vai dar um glória, porque a mesma intensidade que você canta, você também celebra a palavra. Ele vem no capítulo 8, versículo 1, e vai dizer: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Aí, Dr. Martin Lloyd Jones que diz que no capítulo 8 da Carta aos Romanos é especificamente a lei do Espírito daquele que é salvo de novo. Pois ele vai dizer: não recebemos de Deus um espírito de escravidão, mas recebemos de Deus um espírito de adoção e de liberdade. Não sou mais escravo da calamidade moral do capítulo 1, versículo de número 22 e das paixões terrenas. Não sou mais, olhe para cá, escravo da arrogância religiosa do capítulo 2. Não sou mais escravo daquilo que me separa de Deus no capítulo 3, versículo 23. Não sou mais escravo da descendência adâmica, mas sou livre em Cristo. Então Paulo vai dizer: glória, não recebemos de Deus o espírito de escravidão, mas recebemos de Deus o espírito de adoção. E esse mesmo espírito prega ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí alguém vai se alegrar. E ele diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aí as trevas, pastor Miguel, não gosta dessa expressão. Quando Paulo diz uma doxologia, uma canção com a doutrina espiritual, ele diz: quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Espada, nudez. Paulo está dizendo: as consequências do mundo externo dos homens não pode me separar do amor de Deus. E ele depois diz: nem principado, o Senhor está aqui, nem potestade, nenhum porvir. O amor dele não precisa de permissão, nem do reino dos homens, nem do reino espiritual. O amor dele é incondicional e ele me ama. Quem pode levantar a sua mão e adorar o Senhor pelo seu amor? Mas o que você quer pregar, pastor? Simples. No capítulo 9, Paulo trata que somos vasos escolhidos. No capítulo 10, ele trata que essa salvação vem pelo ouvir a palavra.
No capítulo 11 ele trata sobre a plenitude dessa salvação, que é a plenitude dos gentios. Sei disso tudo. Aí eu entro no mérito. Mesmo tendo todo o conhecimento da salvação. Eita, vai pesar agora. O que você tem feito com a salvação que ele tem te dado? Acho que eu prendi sua atenção. Aí Paulo vem e diz: rogo pela compaixão. Se você entendeu que ele teve compaixão de você, se ele entendeu, se você tem consciência que se não fosse a graça dele, as chamas do inferno te esperaria. Se não fosse a compaixão dele, os homens não te aceitariam. Se não fosse a compaixão dele, você não estaria nos incendiados hoje aqui. Você estaria drogado, numa esquina, prostituindo, indo para qualquer lugar. Mas mesmo nas suas imperfeições e complexidades, aquele que é perfeito te amou e está aqui hoje te dizendo: se apresente a mim. Vou repetir 3 vezes: se apresente a mim, se ofereça a mim. Aleluia! Qual é a sua mensagem, pastor? Simples. Vivemos uma geração que deseja resultado sem processo, glória sem renúncia, influência sem cruz e transformação sem arrependimento. Porém, Deus nunca levantou homens inflamados se antes moldaram no fogo. O fogo de Deus não é apenas para destruir, julgar e ser juízo. É para purificar, para alinhar, para transformar e para preparar. Eu não vim para incendiados a um passeio. Eu não vim para incendiados falo para um romance. Eu vim para incendiados pois eu estou no processo do fogo, que Deus queima primeiro o meu interior, me faz vencer a mim mesmo, para que eu vença o meio e anuncie um Deus que transforma gerações. Aleluia! O reino de Deus não é construído por pessoas apenas cheias de talentos, mas por homens e mulheres quebrados, tratados, feridos, curados e transformados. Eu não sei o que vai acontecer até às 10 horas, mas o Espírito Santo está me possuindo em uma atmosfera profética para dizer: eita, preste atenção, porque que tem homens que Deus levantou com tanta magnitude no ministério, deu tanta fama, tanta autoridade, e quando está aqui, caíram, porque tinha fogo para os outros, mas não tinha fogo interno. O fogo para os outros, a palavra. E tem muita gente que tem conselho para todos, mas esquece de aconselhar a si mesmo. Eu vim com o profeta dizer: o primeiro fogo que arde em nós é o fogo que transforma internamente, para que a gente venha transformar foramente. Alguém está aí? Levante suas mãos e me ajude a adorar por alguns segundos. Aleluia! Quando Paulo diz: apresentai-vos pela compaixão vossos corpos como sacrifício vivo. Aqui é a Catedral da Fama, é uma escola teológica, e eu não vou pregar simplesmente um entretenimento. Eu vou ter todas as argumentações da soteriologia e da vida de piedade para despertar no mínimo 10, porque o John Wesley tinha várias pessoas, mas ele disse: Senhor, eu não preciso de 9.000, eu preciso de 100. Se eu tiver 100 que te tema e detesta o pecado, nós vamos abalar o mundo. Se sair dassim incendiados 10 jovens cheios do Espírito, eles vão incendiar a igreja deles, vão incendiar o bairro deles, vão incendiar a casa deles. Cadê esses 10? Cadê esses 10? Cadê esses 10? Entenda. Quando ele diz: eu entro e vou... Eita, eu estou tentando. Jesus está aqui. Estou querendo ser didático, mas... O exterior confunde os homens, mas o interior transformado transforma os homens. O fogo não é só para sentir. O fogo não é só para gritar. O fogo não é só para dançar. O fogo não é só para sapatear. Os incendiados passam, propósito fica. Os cantores vão passar, pregadores vão passar, pastores vão passar, mas a presença transformadora de Deus em você não pode passar. Quem tem sede dele? Eu sinto o Senhor aqui. E quando ele diz: transformai-vos, metanoia, mudança de pensamento. Nós vivemos uma geração aqui não, que os irmãos, graças a Deus, já está quase no 3º céu. Não são escravos de ideologias, mas vive uma geração
que Romanos precisa ser aplicado novamente. Metamorfo significa metamorfose, mudança completa de forma, natureza e expressão. Quando Paulo diz transformai-vos, ele quer dizer, está na hora, aleluia, de termos uma teoria de salvação e refletimos essa salvação. Quem já estudou no ensino médio sobre a metamorfose, um dos principais instrumentos biológicos dessa ciência é a lagarta. Nasce em uma forma, cresce em uma forma, vive uma forma, mas vive se alimentando para que a sua forma seja transformada. Nascemos em pecado, crescemos em pecado, mas não somos obrigados a morrermos em pecado. Aleluia. Alguém que é pentecostal vai sentir o que eu estou sentindo? Não, Cristo não morreu para mim viver continuamente a natureza do pecado. Cristo morreu por mim, para que eu vença a minha natureza no pecado e viva a natureza de Cristo na minha vida. Quem me ajuda a adorar? Aleluia. A.W. Tozer, me dê a sua atenção, vai dizer: Deus nunca usa grandemente um homem até feri-lo profundamente. Deus nunca vai enviar uma geração de incendiados para o mundo, para fazer o mundo um palco de balance ou um parque de diversão. Deus vai enviar incendiados, não para imitar o mundo, não para se adaptar ao mundo, mas para alvoroçar o mundo. 3 receberam a profecia, acho que mais 5 receberam. Ele vai sair desta noite, desse dia, dizendo: quer saber de uma coisa? A chama que transforma aqui vai me ajudar a transformar lá, porque Deus vai me usar nesses dias. Se tem 2, levante suas mãos e adore a Jesus comigo, por gentileza. Pegue na mão de alguém com todo respeito e dá uma balançada pentecostal, vê se ele acorda e diga: avivamento não é momento, é propósito. Diga: é necessário ser moldado no fogo para incendiar o mundo. Balance, balance, vamos lá. E começa na sua mente, começa na sua opinião, começa na mudança de radicalismo de pensamento. Ou seja, vai perder amigos, mas eu não perco Deus. Vai perder status, mas não perco Deus. Vai ser cancelado nas redes sociais, mas não sou cancelado no céu. Vou ser desconhecido na terra, mas conhecido no céu. Cadê os discípulos radicais de Cristo aqui? Levante a mão e incendeie estilo, entenda isso. Mas se você enfraquece, olhe para cá, coisinha de Jesus, vaso de alabastro. A convicção, a mente de alguém, ele vai continuar escravo de quem tem mais força de pensamento. Quem influencia e quem tem o poder de influenciar é o que tem mandado no mundo. Mas hoje Jesus está convidando alguém. Ei, coisinha de Jesus, se o fogo de Deus está em você, tem que ter transformação. Antes do fogo de Deus em você, mentia. Depois do fogo de Deus em você, verdade. Antes do fogo de Deus em você, prostituição. Depois do fogo de Deus em você, santidade. Antes do fogo de Deus em você, bebida, barzinho e as festas country de Goiânia. Ei, mas depois do fogo de Deus em você, vigília, ciclo de oração e culto de doutrina. Ei, não está fechando a cara, esse problema é seu. Porque se verdade te ofende, desculpe, não é o evangelho que você está procurando. Quem procura o evangelho, gosta de ouvir verdade, celebrar a verdade, viver pela verdade, porque o evangelho ainda é poder de Deus. Quem está no culto aí em cima aí, está alguém? Ei! Primeiro princípio, é necessário mudar a mente, é necessário parar de buscar comparações, buscar aceitação, buscar aprovação em meio de um mundo que hoje é verdade, amanhã não é verdade. Tudo é abstrato, tudo é relativo. Uma hora é isso, hora aquilo. Não, Deus não salvou a sua igreja para ser um boneco de adaptação. Deus salvou a sua igreja para ser um exército de verdade que marcha nas trevas e declara: Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Cadê você?
como está a sua mente? Como estão as suas opiniões? Precisa glorificar não. Não vim te emocionar. Eu vim te comunicar. Todo o poder do alto gera responsabilidade. Deus não dá autoridade a alguém para pular aqui e prostituir amanhã. Deus não dá fogo para alguém aqui para continuar amanhã do mesmo jeito. Deus dá fogo a alguém aqui para incendiar aonde ele passar. Eita, prepara, pastor, que eu estou olhando para a próxima geração de pastores, pregadores e de líderes. Não líderes populistas, não líderes virtuais, mas líderes que vão ter uma vida autêntica e verdadeira, que não vão ter teoria, mas vão ter verdade. Alguém está me ouvindo aqui? Metanoia significa mudança de mente, direção, consciência espiritual. O arrependimento bíblico não é emocional de momento, é uma mudança de rota. Oi, ei! O arrependimento, uma mudança radical de pensamento e opinião. Não entendi, pastor? Simples. O teu estilo de vida presente revela a tua rota futura. É uma geração do país da Alice no País das Maravilhas. Ela sai correndo atrás de um caminho de tijolos. Encontra um gato esquisito. A cabeça do gato era grande, parecia cearense, igual a minha. E eu sou cearense. Deu para reparar? Não? Graças a Deus. A geometria craniana aqui é avantajada. Antigamente você dizia HD, né? Depois é SSD. Agora é nuvem. E eu tenho um menino de 13 anos que, irmão, a quinta série não sai da gente com 50 nem com um moleque de 13. Eu estava lá no meu escritório, chegou: papai, eu quero tirar uma dúvida. Eu digo: fala, filho. Ele chegou com aquele negócio de medir, né? Uma trenazinha, né? Aí foi assim, eu digo, mas acho que é isso. Não, papai, eu quero identificar realmente a sua herança. O que tem a ver o que tem a ver com a mensagem? Nada a ver. Só que a pancada vem agora. Ela chega para ele, encontra um gato e diz: ei, esse caminho está indo para onde? Ele pergunta: mas para onde você quer ir? Eu só quero saber onde chega. Ele vai gritar: quem não sabe aonde quer chegar, todo caminho é válido. Dependendo do grupo social, velho, eu estou dentro. Não, vou falar baixinho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Levanta a mão ao céu, por favor, e diga: eu sei aonde eu quero chegar, porque eu sei de onde eu vim. Não entendeu? Simples. Eu sei da favela de onde eu vim. Eu sei dos vícios de droga que eu tive. Eu vim e eu sei dos traumas que eu tive. Não é para lá que eu quero voltar. Eu sei, com 16 anos, quando alguém diz: esse não tem jeito. Eu sei que o meu time de futebol, com 10 pessoas que jogavam comigo no futebol de salão, 7 morreram, 5 pelas facções e crime. Um está no presídio, ou morreu no presídio. Hoje um outro morreu de acidente. Um está preso, outro virou mendigo. E o único que está vivo até hoje sou eu. Porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu quero chegar. E você, e você, e você. Ei, a porta de entrada de uma geração em crise é uma crise de existência. Uma geração que não sabe de onde vem, não sabe quem é e não sabe para onde vai. Ela é abstrata, ela é qualquer coisa. Mas quem tem mudança de pensamento, não tô nem aí, velho. Vai me aceitar não? Cristo me aceitou. Vai me reconhecer não? Cristo me aceitou. Quem veio buscar esse fogo nesta manhã? Quem veio? Deixa eu encerrar. Há pessoas que frequentam ambientes espirituais, mas ainda com a mentalidade carnal. Alô? O momento dele aqui é festa, mas não responsabilidade. A mentalidade dele aqui
é dançar, é fazer a dancinha do TikTok. Mas chegou na facul, ninguém sabe se ele é crente. No seu curso de psicologia de humanas, ele se esconde. Não estou falando para covarde. Covarde vai ficar com a cara fechada, covarde vai se levantar, vai para o banheiro, covarde não vai dar atenção que eu estou pregando. Mas guerreiro, que tem fogo aqui, querem promessa sem transformação, querem unção sem renúncia. Eu quero as asas de uma borboleta, mas a minha estrutura tem que ser de largata. Eu quero o coração do Pai, mas não quero servir o Pai. Não, incendiados, eu tenho uma palavra profética para vocês. Como diz John Stott, o arrependimento verdadeiro começa quando o homem para de defender o pecado. Não entendeu? Vou gritar. Uma geração avivada começa a ter sinais de avivamento quando ele para de querer justificar seus pecados, como eles param de querer defender os seus ídolos, defender os seus bezerros, defender os seus artistas e dizer: não, entre o artista e a santidade do evangelho, eu escolho o evangelho. Ei, não está entendendo que eu estou pregando? Está sim, porque a carapuça está se vindo. Entenda, as ideologias políticas não vai deformar o evangelho, porque o evangelho ainda é o mesmo. Quem tem Bíblia, 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 quem tem Bíblia. Ou eu vivo por isso, ou eu serei julgado por essa palavra. Spill and Joe and Becky no Hassado Ederia Fori. Spill and Mole Hi Shieha Tokia. Quando você começar a ouvir: ei, um novo tempo está chegando, um novo mundo está vindo, e o céu não é tão importante assim, o diabo não é tão perigoso assim, o pecado não é tão destrutivo assim, Deus não é tão importante assim. Posso ser cristão, mas eu posso ser progressista, comunista. Posso ser cristão, mas eu posso ser esquerdista. Posso ser cristão e levantar as bandeiras de Marx. Posso ser cristão. Não, desculpe. Está chegando um tempo, pastor Miguel, que a gente vai ter que evangelizar os evangélicos. Mas na capital de Goiânia hoje tem algo para ser derramado. Tem uma geração que vai dizer: não, eu estou de passagem, irmão. Ei, Hitler tentou parar a igreja, mas ela permaneceu em pé. Mao Tse Tung tentou parar a igreja, mas a igreja continua marchando. Ei, a primeira guerra veio, a segunda guerra veio, a guerra fria veio, a guerra comercial veio, as ideologias veio. Mas aonde tiver um crente que ainda crê no céu, ele é movido pelo céu e não vai parar. Quem recebe adora, quem recebe adora, quem recebe adora, quem recebe. E de rabaracando, e vivarabando, aquela adora, a sabanaraca, nunca perca. Eu vou sintetizar. Não defenda quem faz apologia ao pecado contra a santidade da palavra, porque senão você vai ser cúmplice do pecado do anjo caído. Porque o pecado do anjo caído era orgulho, rebelião, insubmissão, adaptação. Pastor, se vão cancelar você, você não vai ter agenda. Naqueles incendiados que eu preguei sobre a santidade de Deus aqui, alguém me abordou e disse: aí, é a sua última mensagem aqui na Fama. Esse tipo de pregação não é para esse lugar não. Eu digo: é mesmo, velho. Se as portas são de homens, eu devo a homens. Mas se a porta é de Deus, eu devo a Deus. Cadê a geração que vai viver este avivamento? Pegue na mão de duas pessoas perto de você
Aleluia. Alguém vai entender esse mistério. Quem já levou choque na vida aqui? Quando você leva sozinho, só você sente. Mas se tiver pegado na mão de alguém, é agora que vai medir. A intencionalidade do seu coração vai se revelar agora. Aquilo que você vai buscar vai se manifestar agora. Porque se existe sede de Deus em você, você vai orar por 1 minuto comigo. E você só vai pedir: Senhor, Senhor, me incendeia. E incendeia o meu irmão. Me molda, Senhor, por 1 minuto. Comece a orar. E o que está em você vai começar a transferir para alguém que está do seu lado. Já vou acabar. Alando, não, alguém está entendendo? Aleluia. A gente só dá o que a gente tem. Se você tem Deus aí, alguma coisa vai acontecer. Olha como é diferente. Deus, o Senhor conhece o teu servo, e o Senhor conhece as guerras do meu irmão. Mas eu te peço agora, que a alegria da salvação que está em mim agora seja em dobro na vida do teu filho agora. As vitórias que o Senhor tem me dado, dê em dobro na vida do teu filho agora. E que o Senhor transborde ele da tua presença nesse exato momento. É essa geração que não vai ser ossos em vale, que não vai ser estar perdido em vale, mas vai ser profeta. Na geração da depressão, da ansiedade, da crise existencial, ou você é osso no vale, ou você é profeta no vale. Quem é profeta no vale tem algo de Deus a dar para alguém. Recebe, recebe, recebe. Aonde tiver um crente batizado com teu Espírito agora, Senhor, aonde tiver um crente com a mente transformada agora, enche ele do teu poder, enche ela da tua presença. Olhe para mim que eu quero concluir aqui. Eu quero que você seja sincero. Olha para cá. Sentiu alguma coisa? Porque tem gente que não reagiu para nada. Deus não enche quem já está cheio. Quem já está cheio das suas opiniões, do seu antagonismo. Quem é uma cópia mal feita de professores de filosofias e ideologias, não vai entender nada do que eu preguei, e na verdade vai ter raiva do que eu estou pregando. Mas aqueles que têm mãe no ciclo de oração, aqueles que são frequentadores de ambientes proféticos, não vai ficar com essa cara de delegado, não. Seria bom você se levantar e ir lá para fora, senão você está ocupando algum lugar de alguém que quer sentar. Mas eu já quero ministrar sobre alguém. Fique em pé, criança. É tu mesmo. Corra aqui. Eu sou moldado aqui, porque o fogo está aqui. Olha nos meus olhos. Preciso de uma irmã cheia do Espírito Santo. Tem aqui? Não é possível que eu... Isso. Tão nova, mas com tantas lutas. Tão nova, com tantos pesadelos. Tão nova e tanta ansiedade. Mas o Senhor te diz, Ele recebeu a sinceridade do teu coração, que até as moedas foram contadas para poder chegar aqui. Mas o Senhor te diz, todo esforço vai valer a pena, porque a sua adoração aqui, Jesus vai visitar alguém, sangue do teu sangue, que tira a noite de sono sua e da sua família. Não existe homem que Jesus não transforme, não existe homem que Jesus não liberte. E o Espírito Santo me possui e te diz, o seu sonho para alguns será delírios, mas para o seu Deus é patrocínio. Sonha, criança. Vai ter o diploma, vai ter o jaleco, porque Jesus abre porta onde não existe, diz o Senhor dos Exércitos.
Sonha, criança, que o Senhor vai te levantar como uma profetisa e vai te tirar do final da fila e vai te dar aquele diploma. Meu Deus, olha como é forte isso. O Senhor me mostra você com livros na mão, botando dentro da mochila, mas nunca negando que a tua mochila tem uma Bíblia. E dentro da tua mochila, por causa dessa Bíblia, alguém te persegue naquele lugar. Tu anda nos corredores e alguém quer brincar, mas o Senhor te diz: tu és minha. Ei, era para ser um aborto com 6 meses de idade, de gestação, mas eu te livrei porque tu és minha. E hoje tu disse: Deus, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu só quero a tua presença. Então recebe, criança. Quando essa irmã te abraçar, o poder do Espírito vai te incendiar agora. Abraça, irmã. Poder de Deus, poder de Deus. Cadê aqueles que são moldados no fogo? Cadê aqueles que que rebeliam? Abando que nara fala, entenda. Duas pessoas vão se manifestar daqui a 15 minutos. Os mimados emocionalmente, que acreditam em um Deus que supre caprichos. Mas segundo vai se manifestar aqueles que foram feridos, machucados, entraram pelo processo. Tinha todas as razões para não estar aqui. Tinha todas as justificativas cognitivas, emocionais, familiares, para ser um fracasso. Mas assim como o Senhor pega Israel, Paulo, e leva para o fogo com ourives, trabalha numa pedra grosseira, trabalha numa alma machucada. Quem está no culto? Quem está percebendo essa atmosfera aqui? Aqueles que mesmo sem entender, mesmo tendo todas as razões para a revolta, que eram reconhecidos como um Saulo, uma identidade de ódio, uma intelectualidade vazia, uma religiosidade grossa, um zeloso sem amor, um influente sem propósito. Mas ainda Saulo não tinha sido quebrado. Mas a Bíblia diz que no caminho de Damasco, uma pedra grossa, uma matéria-prima, o ourive chamado Deus, leva para o fogo da rejeição, leva para o fogo da perseguição, o derrete por inteiro, tira toda a impureza. Porque antes de Deus usar Paulo para incendiar as nações, Deus precisou apagar Saulo em Paulo. Há processos que parecem destruição, mas são treinamentos espirituais. Deus moldou aquele que não era para ser. Deus quebrou aquele que não poderia ser e fez dele um homem que alvoroçou. Quem está entendendo a mensagem? Os meninos mimados se ofendem com verdades. Os meninos mimados se ofendem com responsabilidade. Os meninos de praça, qualquer voz é verdade. Mas os moldados, os que foram quebrados, desculpe, pastor, porque o Espírito me dá uma graça chamada intercessão, e ele me faz sentir o coração de algumas pessoas. E tem gente que está lutando aqui neste ambiente com a sua rigidez cognitiva. Na lógica cognitiva dele ou dela,
Isso aqui não era ambiente para ele. Mas ele se desafiou assim. Está aqui. E está dizendo: eu quero mais de Deus. Tem uma moça lá na galeria. Ela está de boné. Está com os 2 braços estendidos. Está me ouvindo, minha amada? O Senhor te diz assim: se dependesse das feridas dos teus 14 aos teus 16 anos, tu não era para estar aqui. Mas o Senhor te diz, aleluia, assim diz o Senhor: ontem, às 13h17, a crise era para vir, o pânico era para tomar, mas mesmo no seu desespero, tu adorou, e o Senhor te sustentou. Tu não me perguntou, filha, se eu te via no meio dessa multidão. Eu te enxergo e te digo: nunca mais o pânico vai te dominar, porque hoje eu tenho graça para te dar, diz o Senhor dos Exércitos. Desce diante de ti um anjo, e esse anjo desce com armadura e te lembra a tua adolescência, quando tu teve a primeira experiência com um anjo e com a presença. Essa presença está sendo liberada sobre ti agora. Recebe, eu vou contar até 3. E os dons que o inimigo tentou roubar de ti, não, o Senhor vai renovar agora. É 1, é 2, é bidequeriminanda. Alguém abrace ela, pelo amor de Deus. É 3, recebe o toque, minha filha. Seja cheio, cheio, cheia, cheia, cheia. Cadê os soldados do fogo? Cadê a geração de guerreiros? Levante as mãos e adore, 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 adore. Se coloque em pé. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Só quem vai incendiar essa geração? Só os o Espírito, 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 que desce como fogo. O fogo de Deus aqui nesse lugar. Vem como em Pentecoste. Ó vem, ó vem, ó vem. E enche-me. Levante as suas mãos e diga: enche-me, enche. E enche, e enche, e enche, e enche, e enche. Aqueles que querem ser cheios, levante a sua mão agora. Vamos provocar o ambiente. O Senhor Jesus nesse lugar, Ele quer transbordar através de você. Poder de Deus sobrenatural habitando. Mais uma vez, cante, 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 cante. E enche, e enche. Incendiados, cante isso. Nos enche, Jesus. E enche, e enche, e enche, e enche, e enche. Vem cá, criança. Desculpe, já vocês entram. Sai daí não. Quando os estranhos duvidam, a gente deixa pra lá. Deus nos deu uma personalidade. Mas quando é os de casa que duvida, isso machuca demais. Esses últimos 3 meses, a crise existencial tem te sufocado e teu inimigo tem soprado. Será que vale a pena? Mas a única coisa que tu ora é: Senhor, pega na minha mão e não me deixa cair. Quando eu pegar na tua mão, eu vou andar contigo até aquela irmã. E tu vai anotar a data de hoje. Porque Deus vai te usar onde pessoas não podem chegar. Porque os dons que Deus tem te dado é para ir em lugares onde os loucos não podem ser alcançados. Lamanda lama. Tu não pediu para Ele pegar na tua mão? Ele pega.
Labanda, calega. Eu quero as duas. Quem crê nos dons do Espírito? Ainda somos continuistas na Assembleia de Deus? Ainda acreditamos na atualidade e na continuidade dos dons? Quando elas duas te abraçar, aleluia, Jesus vai libertar, aleluia, a sua família de um ciclo de gerações de dores mentais. Porque hoje é dia de cura, diz o Senhor dos Exércitos. Cadê a geração que crê no poder de Deus? Deixa eu ler algo para você. Os que são moldados para serem enviados são aqueles que estão dispostos, são aqueles que desejam, são aqueles que não tem lugar para eles nesse mundo. Porque Deus chamou os cansados, os feridos, Deus chamou aqueles improváveis, Deus chamou aqueles que foram quebrados pela ausência paterna, por uma família sem estrutura. Deus chamou os órfãos de pais vivos. Para dizer: vem, filho, eu estou te moldando. É eu, Senhor, que te criei, Jacó. É o Senhor que te formei, ó Israel. É eu que peguei essa matéria-prima e levei para o fogo e moldei. E te chamei pelo teu nome e te digo: tu és meu. Quando tu passares pelas águas, estarei contigo. Quando tu passares pelos rios, eles não te afogarão. E quando tu passares pelo fogo, a chama não te queimará, porque fogo não queima fogo. Ei, fogo não. Eu não conheço a senhora, não tenho lembrança, mas o Espírito Santo em mim manda eu lhe dizer publicamente: quem mente é homem, quem falha é homem, quem erra é homem, mas o Deus que te prometeu não mente. O Deus que te separou não falha. Te diz: tu estás no lugar certo, para o tempo certo e para um avivamento certo. Desce diante de ti um anjo, e esse anjo está colocando uma brasa na sua mão. Te digo: assuma o que Deus te deu, porque um novo tempo de Deus para a sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho 2 orações aqui em 2 minutos. E a última frase é essa: quem se permite ser propriedade de um Deus, quem se permite em dizer: eu quero apresentar a minha vida, não mais algum, ou só mais um. Eu quero ser um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é louco, porque sacrificar é vitimar para alguém morrer, para que tenha sacrifício. E como pode ser sacrifício vivo? Ele quer dizer: viva pela minha morte, sorri, celebre. Ai, alguém vai entrar na batalha comigo. Todos os demônios que querem adoecer essa geração, escute a voz de uma geração viva. Todos os demônios que querem aprisionar na depressão, na ansiedade, no suicídio precoce, escute a voz de um avivamento nesse santuário. Aonde tiver um guerreiro, e te dá alabra, acalondou. Eu sou o Deus que posso, porque eu sou o mesmo de ontem. Então por que tu duvida que eu estou aqui? Toma minha presença hoje, creia na minha glória hoje, porque é um novo tempo da minha vontade para essa geração, diz o Senhor dos Exércitos. Cadê os incendiados? Cadê os incendiados? Cadê os incendiados? Nós vamos cantar de novo.
Fogo! 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 Sinto uma unção pelo ar. Tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramará seu Espírito e teus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar. Tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramará seu Espírito e teus filhos profetizarão. Eu vejo milagres, eu vejo sinais. As trevas eu vejo hoje retroceder. Sem esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais. As trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. E essa unção chegou, já posso sentir. E esse poder Solta a voz! está sobre mim. E essa unção chegou, já posso sentir. Tem fogo E aí! esse poder está sobre mim. Pegou, 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 pegou. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Solta a voz! Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soltar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Escute. Olha a voz de uma geração avivada. Olha a barra. Mas eu quero que você ore em espírito agora. Eu estou tentando encerrar, mas o Senhor está dizendo nos últimos dias: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão. Incendiados 2026 será marcado com uma unção profética, porque Deus vai levantar nazireus e profetas dos incendiados a 2026. Se tiver dois, eu sou o primeiro. Cadê o mundo? Mas eu preciso encerrar e passar para o pastor. E eu preciso fazer essa oração agora. O meu apelo não é para crentes que se sentem emocionados e vêm à frente. Não, fique em pé, ore em espírito. Você vai sentar mais 2 horas. Mas tem alguém aqui, pastor, porque existe ex-esposo, ex-esposa, ex-cunhado, mas nunca vai existir ex-filho. Em 2026, os incendiados têm filhos, mas que estão distantes da casa do Pai. Hoje é o dia de confessar e deixar, e dizer: eu preciso voltar para o Pai. Eu preciso que o Pai perdoe os meus pecados. Eu preciso que o Pai restaure a minha história. Eu não posso persistir muito, pois a programação é extensa. Mas eu sei que tem um que vai voltar agora, porque está na hora de dizer: quer saber, cara?
Eu já bati cabeça demais lá fora. Tentei preencher aqui. E cada vez eu estou vazio. Aonde está o primeiro corajoso que vai dizer: sou eu, pastor. E eu preciso ter um encontro com Deus hoje. Eu preciso que Deus perdoe. Já vai recebendo. E vai recebendo um abraço do Pai. A igreja deveria estar adorando. Vai orando. Cadê a segunda vida? Aleluia. Ela manda lá churabala. Cadê o segundo filho que vai voltar para a casa do Pai agora? Já vem a segunda. Canta, meus filhos, que a terceira vai vindo. Corre, porque o Pai te ama demais. Corre, porque o Pai te ama demais. Corre, porque o Pai te ama demais. Cadê os obreiros aqui? Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Cadê mais uma vez, oportunidade? Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Eu não estou entendendo. Bastou eu Jesus está salvando. você me ouvir e ficar feliz. Corre! E ficar feliz. Grita isso em nome de Jesus! Corre! Larguei o mundo agora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho! Só tenho você. Diga, eu paguei! Eu paguei. Levanta suas mãos o mais alto que você puder! Cante isso! Hoje, pastor Miguel, não é dia de juízo, não é dia de condenação, é dia de amor, é de perdão, é dia do fogo que transforma. Volta! Me enxergou na A tormenta me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai, grita isso! me jogou na tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, Pois azeite em sua cabeça! minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai, quem é esse? Segura esse refrão, meu filho, segura, esse é daí. Pastor Miguel, eu preciso te entregar. Uau! Olhe para mim, meus filhos. Chegou um menino no meu gabinete com 13 anos. E era um calor muito grande. E ele estava de casaco. E eu dizia: Espírito Santo, por que esse menino está assim? Ó? Jesus está batizando com o Espírito Santo lá no meio. Porque salvação é um dos maiores sinais de avivamento. 13 anos. E o Espírito Santo diz: não fale mais nada. Só abrace a ele como você abraçaria seus filhos. O moço se assustou e ele todo armado, tudo. Quando eu o abracei, aquele menino derramou as lágrimas. E quando ele tira o casaco, estava cheio de cicatrizes. Porque ele estava mutilando o próprio corpo. Porque a pior ausência é a presente. Hoje esse moço é evangelista, cheio do Espírito. Olhe para mim. A Bíblia diz que o pai correu enquanto do filho.
Não com chicote, não com pedra, mas com abraço, com amor e com cura. É mentira do diabo que você não é amada. É mentira do diabo que você nasceu para sofrer. É mentira do diabo que você tem que ficar aqui e acolá. Não, o seu lugar é na presença de Jesus. Olha nos meus olhos, velho. Eu anulo da tua vida toda palavra maldita, que você é rebelde, que você é vergonha da sua família, que você não tem jeito. Eu declaro no nome de Jesus que tu vai ser cheio do Espírito nesses incendiados, e que a tua família vai ter que reconhecer o grande projeto que Jesus tem na tua vida. Estenda as mãos para cá. Eu tenho que ir para o aeroporto. Já passei demais do meu horário. Mas eu estou aguardando a última vida, que já liderou, e já foi obreira, e hoje está distante. Hoje não é dia de juízo, porque o Evangelho não é para pessoas que merecem. O Evangelho é para pessoas que necessitam. O Evangelho não é para pessoas perfeitas, mas ele é perfeito para mudar a vida das pessoas imperfeitas. Eu estou esperando o último filho que vai voltar para a casa do pai agora. Cadê você? Já está vindo. E cada passo que você estiver dando, cadê? O inimigo vai estar perdendo na sua vida. Vem chorando. Estenda as mãos para cá. Eu não vou contar não, que eu acho que isso não tem mérito não. Olha nos meus olhos. Vocês que estão reconciliando. Estou tentando, Jesus. Esse moço de jaqueta jeans, camisa jeans, está orando por esse rapaz. Pede para ele olhar para mim. Jesus mente. Ele falha. Jesus falha? Não. Jesus engana? Então ele não mentiu quando te disse que você tem uma chamada. Ele não te iludiu quando disse que ia te levantar como líder. E ele hoje vai te renovar na tua vocação, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, nós consagramos essas vidas a Ti e pedimos que o Senhor, em Teu nome, perdoe os seus pecados, purifique no sangue de Cristo Jesus, e se for do Teu agrado, já batiza com o Teu Espírito Santo, já enche da Tua presença, sela com o Teu poder. Em o nome de Jesus, receba o abraço do Pai e seja perdoado pelo Pai agora. Agora a igreja que vai alvoroçar o mundo, levante suas mãos ao céu. E nesta canção, aonde tiver um adorador, Jesus, aonde tiver um crente que acredita na chama do Espírito, em o nome de Jesus, recebe agora pela fé o toque do poder de Deus. Quem acredita, recebe onde você está.